Mateus capítulo 7 e capítulo 8. Vamos ler hoje? Vamos acabar o Sermão da Montanha comigo? Vamos iniciar o capítulo 8 também? Seja bem-vindo à série A Bíblia, lendo a Bíblia toda comigo, com o Bispo Fabrício, o seu companheiro de leitura diária, para você conhecer a palavra num contexto geral comigo. A minha Bíblia já está aqui comigo, a sua já está com você? Bispo, não, só estou ouvindo. Então ouça com bastante atenção, tá bom? E se você é uma pessoa que está chegando no canal agora, fala, Bispo, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Aqui nós leremos a Bíblia toda, já tem as outras passagens para trás, mas o Novo, o Velho Testamento, tudinho, nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse. Eu quero ler com você. E mais ainda, né, junto com você. E fazendo algumas aqui observações pontuais sobre a leitura. Não é um estudo, mas vamos ali meditar um pouco no que estamos lendo, tá bom? Vamos ler comigo o capítulo 7 e o capítulo hoje de Mateus 7 e 8. Nós vamos encerrar hoje na nossa leitura diária. Vem se alimentar da palavra. Se inscreve aqui no canal para você fazer parte dessa família. Já deixa aqui o seu joinha, aqui embaixo aqui, ó. Deixa o seu joinha já para mim saber que você está aqui comigo. E eu quero que você fale a cidade que você está falando. Fala a cidade que você está falando aqui comigo. Isso que eu estou lendo aqui do Brasil mesmo, de Portugal, como nós temos algumas pessoas de Portugal, da África. Eu estou aqui do Rio Grande do Norte, do Pará, de São Paulo, de Minas. Coloca a sua cidade aqui, que eu quero ver de onde estão sendo os leitores da Sagrada Palavra que estão lendo comigo. Vamos ler? Sem mais aqui demora, vamos já começar a nossa leitura. O capítulo 7 de Mateus começa assim. Leia comigo, preste atenção. Se você precisar fazer alguma anotação, para não perder a leitura, pausa o vídeo, mas continua. Aí dá o play de novo para você prestar bastante atenção para se alimentar da palavra, tá bom? Vamos lá? Vamos para o capítulo 7. O juízo temerário é proibido. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgar, sereis julgados, e com a medida em que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro nos olhos do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro dos teus olhos, quando você tem uma trave nos seus olhos? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. O próximo título fala, não deis o que é santo aos cães. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não sejam pisadas com os pés e voltem-se e vos dilacerem. Título do versículo 7. Jesus incita a orar. Versículo 7 fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, se lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Este versículo vale a pena você dar uma sombrinhada ali no versículo 12 aí, tá bom? Tudo que queremos que façam a nós, devemos o quê? Também fazer. É a lei da semeadura, né? Ele que planta, ele colhe. Vamos continuar. Lembrando que leremos 2 capítulos, tá? Se eu acabar o 7, fica comigo, que nós vamos ler o 8 juntos também. As 2 estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Próximo título, os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
Pelo seu fruto os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelo seu fruto os conhecereis. Então, somos conhecidos pelos nossos frutos, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muito, muito forte essa parte. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque talvez não está sendo de coração. Vamos continuar? Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Inclusive, nós temos até vídeo aqui no canal falando sobre essa rocha, explicando um pouco melhor, né? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E desabou, sendo grande a sua ruína. Olha que interessante. As duas casas vieram o mesmo mal contra ela, né? Você vê aí o versículo 25 e o versículo 27, fala que veio a mesma coisa sobre as duas casas. A que estava na rocha e a que estava na areia. Só que a resistência das casas, podemos dizer assim, foi totalmente diferente. A que estava na rocha ficou normal, veio o problema, ela permaneceu. E a que estava na areia, ela sucumbiu, foi grande a ruína dela. Algo para a gente trazer para a nossa vida. Lembrando que a rocha é Jesus, é a palavra. Por isso que você está lendo a Bíblia toda, levando Jesus para dentro de você. E o título finalzinho aí do capítulo 7 fala assim, ó, o fim do sermão da montanha. E quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, dos seus ensinamentos, né? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha que maravilha. Nós estamos recebendo aqui os ensinamentos diariamente de Jesus, conhecendo a sua palavra. Lógico que, por enquanto, não é um estudo, o estudo vai ser mais para frente, só que estamos conhecendo o que está escrito. E você vai ter acesso ao vídeo para você parar e ver quantas vezes for melhor para você se alimentar, anotar tudo. Compra uma Bíblia para você, vai ser uma benção, tá bom? Bispo, eu quero comprar uma Bíblia da que o senhor está lendo. Qual é? É a ARA, Almeida Revista Atualizada. Mas temos várias traduções que o sentido é a mesma coisa, só a leitura, a palavra, que é um pouquinho diferente na hora de lermos, tá bom? Mas é a mesma coisa aí. Vamos para o capítulo 8, para encerrar a nossa leitura de hoje. São 2 capítulos por dia, tá valendo a pena, não tá? 15 minutinhos por dia, tirando para a palavra, é maravilha de Deus. Bispo, eu não sou inscrito ainda, se inscreve aqui, vem fazer parte da família. Bispo Fabrício Dias, para ler a Bíblia toda comigo. Já deixa o seu joinha. E eu perguntei da cidade que você está me assistindo aí, não esquece de colocar nos comentários daqui a pouco não, tá? A cura de um leproso, capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir
de testemunho ao povo. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porém, também eu sou homem sujeito à autoridade. Isso é o centurião falando, né? Tenho soldados a minhas ordens e digo a estes, vai, e ele vai. Aquele outro vem, e ele vem. Ao meu servo faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus ficou maravilhado com a fé dele, né? Ele falou: não, manda um anjo lá, e o anjo vai levar a cura pela sua ordem, porque eu sou homem sujeito, né? Eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Ele era um líder de exército, né? E eu falo para ele, faz aquilo, ele faz. E assim o Senhor também tem um exército de anjos. Manda um anjo desse, que o meu filho lá, o meu servo, né, que eu considero como filho, será curado. Versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Eita Deus, que bênção, né? A palavra de Deus é linda demais, né? A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Eita Deus! Muitas outras curas. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou-a com as nossas doenças. Olha que forte que nós estamos lendo hoje. Está vendo várias curas? Jesus está te curando aí, viu? Jesus, através dessa palavra, Jesus está te curando, está te libertando de várias coisas. Porque a palavra, você viu? Aqui no... Vamos só fazer uma ressalva rápida. Aqui no versículo 16, ele fala assim, ó: e meramente com a palavra ele expulsava ali. Então a palavra é o que muda. Isso aqui é a palavra de Jesus. Então já vai tomando posse aí, tá bom? Título do versículo 18. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, né? As aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, se não perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar obedece? Esse é Jesus. Ele está do seu lado aí. Ele é o Todo-Poderoso. Vamos encerrar nossa leitura. A cura de 2 endemoniados gadarenos.
Tendo ele chegado à outra margem, né, desceu do barco, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho do Deus vivo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirassem da terra deles. E aqui nós encerramos, né? Tem muitas coisas aqui para estudarmos, não tem mesmo? Então já vai preparando o seu coração, vamos conhecer a Bíblia toda comigo, e depois a gente volta lá no início, capítulo por capítulo. Alguns capítulos vão demorar até mais de 1, 2, 3 vídeos para explicarmos, e vamos futuramente fazer um estudo bem bacana da Palavra de Deus para esclarecer muitas coisas, mas por enquanto você está conhecendo a Palavra de Deus junto comigo. Está sendo bênção para você? Se está sendo, coloca aqui nos comentários, tá bom? Eu já vou indo, e amanhã eu aguardo você aqui, tá? Não vai faltar a leitura de amanhã não, porque eu te aguardo aqui para ler a Bíblia toda comigo. Se porventura você perdeu algum capítulo ou outro, tá tudo aqui no canal. É só você acessar, procurar o capítulo que você não leu e vem ler comigo. Ó, um beijão no seu coração, do seu bispo, do seu companheiro de leitura. Tchau, tchau, e até amanhã, viu?